Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tutoriais para DJs. E neste vídeo a gente vai falar sobre o Beat Grid aqui do Rekordbox DJ. E galera, é o seguinte, se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações, compartilhe aí com seus amigos, deixe o seu comentário com sugestões aqui para vídeos também, com dúvidas, que assim que possível a gente vai estar lendo e preparando novos conteúdos para você. Todos os softwares para DJs que trabalham com recursos como sync, loops e etc. utilizam o sistema de Beat Grid, que é a grade da música, que identifica inclusive o BPM da música. Então, se o Beat Grid da música estiver fora, mesmo se você apertar o botão do sync, a sua mixagem vai ficar fora da batida e os seus loops também. Então, o correto é que todas as músicas da sua biblioteca estejam analisadas e com o Beat Grid posicionado no local correto. E o que é o Beat Grid? Beat Grid são essas marquinhas aqui, essas barrinhas que estão em cima de cada batida da música. Como a gente pode perceber, se eu colocar a música aqui para tocar, a música toda possui essas marcações. E quando você está vendo aqui esse BPM de 126, não é exatamente o gráfico da música que está mostrando este BPM aqui para o Rekordbox, e sim o Beat Grid. Então a gente pode perceber que no começo de cada barra a gente tem um risco mais forte, e isso indica o começo de cada barra. Então se a gente colocar a música para tocar aqui, a gente vai contar, a gente vai perceber que de 4 em 4 batidas a gente tem aqui esse risco mais forte. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa primeira música que eu carreguei está com o Beat Grid correto. E as barras mais fortes marcam aqui o começo de cada barra, como eu já havia falado para vocês. E as outras barrinhas mais fracas, elas estão marcando aqui as batidas que ficam entre as barras. Então temos aqui uma barra de 4 batidas, aqui a cabeça da barra, né, que é a primeira batida, primeiro kick aqui da música, e o restante das batidas que estão aqui entre uma barra e outra. E quando o Beat Grid está correto, a música toda tem que ficar dessa forma. Então, se a gente correr um pouco mais para frente aqui a música, a gente vai perceber que os riscos mais fortes, essas barrinhas aqui, estão sempre no começo das barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim na música toda. Esta música que eu acabei de carregar aqui, ela está com o Beat Grid fora. Então, se a gente for tentar fechar um loop ou marcar um hotkill, a gente não vai conseguir marcar da forma correta. A gente pode perceber aqui que a primeira batida aqui, ela está com a barra mais forte em cima. A gente pode dar um zoom aqui para a gente enxergar certinho. A primeira barrinha aqui do Beat Grid está certinho no começo do primeiro kick. Para aumentar e diminuir, a gente tem esses botõezinhos aqui do lado. E se a gente colocar essa música um pouco mais para frente, a gente pode perceber aqui, ó, que o Beat Grid já está fora. Então vamos dizer que eu queira marcar um hotkill no começo aqui dessa batida aqui. E a gente pode perceber que o risco aqui do grid, a barrinha do grid está um pouquinho fora. Então se eu for aqui marcar o hotkill, ele vai marcar o hotkill em cima da barrinha do grid, não no começo da batida. Então se a gente colocar aqui um pouquinho mais para frente, a gente vê que saiu mais fora ainda. Então se a gente for fechar um loop aqui que de 8 batidas, a gente vai perceber que esse loop também vai ficar fora. Vamos colocar aqui para tocar. Então fica praticamente impossível de você trabalhar dessa forma. Principalmente se você usa o sync, se você usa muito loops, se você marca hotkills aí na sua música, você não vai conseguir trabalhar dessa forma. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente corrige o grid nesse caso aqui. Então a gente vai voltar essa música aqui no começo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui acessar aqui o painel do Beat Grid aqui do Rekordbox. Então a gente tem aqui Kill e Loop, que é o que a gente está enxergando aqui, onde a gente marca os hotkills, os memory kills e também a gente fecha os loops. Lembrando, Quantize aqui sempre ativo, ok? Então a gente vem aqui agora onde está Kill e Loop, vem aqui abaixo onde está escrito Grid e clica nesse botãozinho aqui. E aqui aparecem aqui todas as opções de Grid para a gente estar mexendo aí nessa música. Nesses dois primeiros botões aqui,
a gente corre o grid inteiro para a esquerda e para a direita. E esses outros dois botões aqui, a gente diminui e aumenta a distância entre as barras, para chegar certinho ali em cima das batidas. Então, a gente está vendo aqui o grid, a gente pode utilizar aqui também o metrônomo para a gente ver como está fora essa batida. Então, vou colocar um pouquinho para frente. Então a gente pode ver que o sonzinho dele aí está batendo totalmente fora das batidas da música. Então são esses botões que a gente vai utilizar para diminuir o espaço ou aumentar entre uma barra e outra. Então a gente pode correr a música um pouquinho mais para frente aqui e a gente pode ver que as barrinhas aqui do grid estão um pouco para frente da batida aqui da música. Então a gente vai ter como referência sempre o vermelho aqui, que são os começos de cada barra. Então eles estão aqui, ó. Esse vermelho é o início dessa barra, esse outro vermelho é o início da próxima barra e assim por diante. Então, pelo que parece aqui, o grid ele está mais aberto aqui do que a distância de uma batida da outra. Então o que a gente faz? A gente vem nesse segundo botãozinho aqui. Esse primeiro aqui vai abrir mais ainda, e não é o que a gente precisa. Então a gente vem aqui no segundo botão, que vai diminuir a distância entre uma barrinha e a outra. Então a gente vem puxando, vai diminuindo a distância até ficar bem em cima da batida. A gente pode aumentar um pouquinho aqui o grid para a gente conferir. Está aqui a barrinha vermelha, que é a nossa guia. A gente vai ver aqui mais para o final da música também, se está certinho. A gente já pode ver que já saiu fora ali. Então a gente vai ajeitar aqui também no final da música. A gente pode ver aqui que está um pouquinho adiantado. Vou aumentar mais um pouquinho o grid aqui para a gente ter uma visualização melhor. Então a gente pode ver aqui que o risquinho vermelho do começo da barra está fora, então a gente vai nesse segundo botãozinho e vai fazer esse ajuste aqui. A gente vem aqui no final da música, dá uma conferidinha para ver se está tudo certo. Fazendo isso, a gente volta aqui em Kill e Loop e a gente vai diminuir aqui novamente o tamanho aqui do nosso espectro da música. E agora a gente pode fechar aqui um loop de 8 batidas que ele vai ficar correto. Então vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é isso aí, agora a gente tem mais um caso aqui do beat grid fora das batidas aqui da música. Só que neste caso aqui a gente pode perceber que o BPM da música está correto, 125. Porém, aqui a gente olha e o beat grid está fora totalmente aqui das batidas aqui da música, isso aí na música toda. Mas a gente pode perceber, analisando bem, que a distância aqui no começo da primeira batida e da marcação aqui da barrinha do grid é a mesma distância que se a gente colocar no final da música. Então a gente vai utilizar para arrumar isso daí, a gente pode fazer de duas formas. Deixa eu voltar aqui no comecinho da música. A gente pode ver que até a primeira batida da música aqui está marcada de uma forma errada. Então a gente vai utilizar esses dois primeiros botões aqui. Isso aqui ele vai andar o grid inteiro para a esquerda e para a direita, sem afetar aqui a distância de uma barra e outra. Então agora a gente vai utilizar esse botão da esquerda, porque como a gente pode perceber, a barra ela está mais para a direita do que o começo do kick aqui. Então a gente pode utilizar esse botão e a gente vai andar o grid inteiro. Você pode prestar atenção que o grid todo está andando aqui, ó. E aí a gente aumenta um pouquinho aqui o zoom para a gente chegar com ele bem aqui no comecinho da música. E dessa forma, o grid todo vai estar encaixado aqui na música inteira. A gente pode também estar fazendo de uma outra forma. Deixa eu tirar o grid aqui de novo do local. Dei uma afastadinha aqui no grid só para ter um exemplo aqui para vocês. A gente pode aumentar aqui o zoom. A gente vai trazer aqui o kick em cima dessa marcação principal que fica aqui no meio aqui da timeline do Rekordbox. A gente encosta esse primeiro kick aqui nessa linha. Vamos aumentar mais um pouquinho. E a gente pode ver que agora está corretinho aqui na barrinha principal, nesse risco principal vermelho aqui do Rekordbox. E aí a gente vem nesse botãozinho aqui e a gente aperta e automaticamente ele já encaixa aqui também o grid corretamente em cima da música toda. E agora aqui eu vou carregar mais uma música que varia o BPM no meio dela e depois ela volta ao BPM normal. Então vamos colocá-la aqui para tocar um pouquinho para vocês entenderem o que eu estou falando.
Então ela começa nesse BPM aqui. E a música vai correndo, vai tocando. E quando ela chegar nessa parte aqui, a gente vai ter uma queda de BPM. Então vai ser o momento aí que o grid vai sair totalmente fora. Então a gente vai ouvir aqui agora para vocês perceberem. Então aí a gente já começa a sentir o BPM caindo. E aí a gente tem essa queda de BPM na música que vai tirar o grid totalmente fora. Então corri um pouquinho mais para frente aqui, a gente pode perceber que aqui o BPM já começa a subir totalmente fora. Inclusive quando começar aqui a batida, o primeiro kick da volta da música ao BPM inicial. Então se a gente voltar até aqui, ó, a gente pode prestar atenção, aumentando aqui o zoom, que a primeira barrinha do grid, ela está totalmente fora de onde ela deveria estar, que é aqui no começo desse kick. Se a gente utilizar esses botões aqui que a gente utilizou para ajeitar o grid numa música que não tem essa variação de BPM, ele vai mexer também com os BPMs da música que está lá no começo. Então, como que a gente vai resolver o lance do grid neste caso? Primeiro, a gente vem aqui no começo da música, a gente vai aumentar aqui o zoom, a gente já pode perceber que a primeira batida aqui está fora. Então a gente vem aqui neste botãozinho, a gente vai encaixar a batida aqui, a barrinha do grid em cima da batida. E uma coisa que a gente percebe aqui que já está errado é o BPM da música, 123.03. Nenhum produtor vai produzir uma música neste BPM. Então provavelmente o BPM da música seja 123. Então a gente põe aqui 123, Enter. 123.00. Então a gente diminui aqui o zoom e a gente pode perceber que as barrinhas estão bem em cima aqui de cada kick da música, de cada lugar da música que realmente era para estar. E isso vai mudar somente aqui no momento que a música vai ter a queda de BPM. Então a gente vai colocar aqui nesse ponto de novo, até aqui tá certo. E aqui já começa a sair fora. Então aqui a gente já pode perceber que está totalmente fora esse grid. Então se você for fazer uma mixagem aqui em cima, pode esquecer que não vai dar certo. E na verdade você não vai mesmo fazer uma mixagem bem no ponto aqui, onde a música cai o BPM. O que precisa estar certo aqui para a gente fazer uma boa mixagem? A intro da música, a introdução, e também o outro da música, que é o ponto onde você vai fazer a mixagem. Então a gente percebeu aqui que até chegar aqui na queda de BPM, a música está com o grid correto. E no final desse break, dessa queda de BPM, a gente pode perceber que essa primeira batida aqui já está fora do grid. Então você não vai conseguir para você fazer essa mixagem, a não ser se você faz as suas mixagens somente de ouvido, acertando o pitch ali e tal, você vai conseguir mixar. Mas já que você tem esse recurso aqui, eu acredito que é para ser utilizado. E como que a gente resolve neste caso aqui? A gente vai pegar essa primeira batida, vai arrastar aqui na barrinha principal aqui do Record Box, que é essa barra vermelhinha que fica bem no meio aqui da timeline aqui do Record Box, onde você enxerga aqui o espectro da música. Lembrando que eu estou mostrando aqui para vocês no modo RGB, que fica mais fácil de você estar vendo aqui por cores onde estão as batidas da sua música. Se o seu estiver aparecendo todo azul, você vai mudar aqui, ó. Você vai entrar primeiro em configurações, daí você vem aqui em forma de onda. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para vocês verem. Então a gente tem aqui azul, que a onda vai aparecer toda azul, RGB, que é o jeito que eu mais gosto para utilizar. E a gente tem aqui esse Trip Band, que ele aparece desse formato também. Muitos DJs preferem esse formato, eu prefiro aqui já o RGB, que fica mais fácil aqui da gente visualizar. Então a gente já tem posicionado aqui esse kick da volta da música aqui, na barrinha principal da timeline aqui do Record Box, e a gente vai apertar esse botãozinho aqui. E a gente pode perceber que o grid já se encaixou aqui nessa parte da volta da música, que é onde o BPM do começo volta a tocar. Então, se a gente colocar um pouquinho mais para frente, a gente vai perceber
que o grid está corretamente certo aqui em cima dessa parte da música. E o que que esse botãozinho faz? Ele vai trabalhar o grid daqui para frente. Daqui para trás ele não mexeu em nada. Então todo o grid que estava aqui encaixado antes de você apertar esse botão, digamos que daqui para trás, todo esse pedaço da música não foi mexido. Então ele fez aqui um novo ponto de BPM e você vai trabalhar, mesmo que se você tiver que fazer pequenos ajustes, você vai fazer daqui para frente. Então esse aqui é o botãozinho que você vai ter que usar neste caso. Próximo caso, temos aqui uma música dos anos 70, que a bateria dela é manual. Então ela vai ficar totalmente fora do grid. Porque imagina só o baterista tocando lá, ele jamais vai conseguir tocar a música inteira no mesmo BPM certinho ali. Então se a gente olhar aqui o grid, ele está totalmente fora das batidas. Eu não vou colocar essa música aqui para tocar devido aqui aos direitos autorais, mas você pode pesquisar aí Patrick Hernandez, Born to Be Alive. É uma das músicas que mais variam o BPM da história. E como que a gente resolve neste caso aqui no Rekordbox? Aqui no Rekordbox a gente tem um recurso para corrigir o grid nesse caso, neste tipo de música, que é a análise no modo dinâmico. Então a música está aqui, correto? A gente vai vir nesse botãozinho aqui, a gente tem aqui analisar a faixa do modo normal, que automaticamente quando você carrega a música numa playlist já é analisada, e analisar a faixa no modo dinâmico. Então a gente vai apertar esse aqui, ó, analisar a faixa no modo dinâmico. Então a gente vem aqui, ok, a gente manda analisar aqui, ó, BPM, grid, tonalidade e frase. Então a gente vem aqui, ok, e a gente espera aí o Rekordbox fazer a análise dinâmica dessa música. Então pronto, a música já está analisada, a gente pode perceber que ele colocou o grid corretamente em cima de cada kick aqui da música, facilitando assim na hora que você for fazer a sua mixagem, fechar o loop ou então até mesmo marcar aí um hot kill. E agora a gente vai para o quinto caso do vídeo de hoje, que acontece muito nas músicas Eurodance dos anos 90, alguns drum and bass também, algumas músicas de hip hop. Neste caso aqui o grid parece estar certo, porém ele está marcando metade do BPM da música, então ele está marcando aqui 73. E se você prestar bem atenção, a gente pode perceber que a primeira barrinha está no kick certo e depois a segunda só vem aparecer aqui. E na verdade era para ela estar aparecendo nessa segunda batida da música aqui. Então a gente tem esses dois botões aqui. Este primeiro botão ele dobra a quantidade de barras e esse segundo botão ele divide a quantidade de barras que temos aqui. Então neste caso a gente tem que multiplicar por 2, porque está faltando uma barrinha aqui em cima dessa batida da música. A gente tem aqui vezes 2, a gente clica e pronto. Próxima vez que a gente carregar a música, a gente pode perceber que o BPM da música já está correto aqui em 146 BPMs e o grid está encaixado corretamente em cima das batidas da música. Então é isso, mostrei aqui para você 5 casos aqui diferentes que você pode aí estar acertando o grid das músicas de vocês. Lembrando que hoje em dia o grid é muito importante para quem gosta de utilizar aqui os recursos do Rekordbox. Então o ideal é que todas as suas músicas estejam com o grid certo. Na maioria das vezes, principalmente em música eletrônica, quando você carrega a música aqui no seu playlist, automaticamente o Rekordbox vai fazer uma análise e vai colocar aqui os grids em cima de cada batida. E uma coisa que pode acontecer também é o Rekordbox acabar analisando errado. Carreguei essa música aqui, eu vou tirar o grid dela um pouquinho de lugar. Aqui a gente pode perceber que ficou bem fora o grid, está totalmente fora da música toda. Você pode corrigir isso daí, mesmo se você se perder na hora que você estiver fazendo aí, ajeitando o beat grid da música, você pode clicar com o botão direito, você vem aqui em analisar a faixa e clica em OK. Então ele vai fazer novamente a análise da faixa e vai colocar o grid em cima de cada batida. Muitas vezes isso aí já resolve o lance do beat grid. Ele já coloca na batida certa aqui. Então, você clica com o botão direito do mouse e vem aqui em analisar faixa.
Ou então você vem aqui nesta opção e vem aqui analisar faixa do modo normal, também vai estar fazendo a mesma coisa. Então encerramos aqui mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu espero aí ter tirado várias dúvidas de vocês a respeito do BitGrid aqui do Rekordbox. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dê um joinha aí no vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos e assim você vai estar nos ajudando a sempre estar produzindo conteúdos bem legais aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.